Então, por exemplo, agora, se pensa, eu vou colocar estacionamento de carro embaixo do minhocão. Mas o que isso significa na prática de ter tanto estacionamento ali? Será que a gente não consegue imaginar um cenário mais diferente, mais aproveitoso? Exato, um cenário que seja mais gentil com as pessoas. E é isso, a cidade ela tem ficado cada vez mais hostil, ela não é gentil, né? Quando a gente olha assim, os templos, e aí o tempo do patrimônio, o tempo, Milton Santos falava isso, né, dos homens, dos tempos lentos da metrópole. E esse tempo lento é da pessoa que anda, que caminha, que nesse caminhar também reconhece seu patrimônio, né? Então, o que vocês fazem? Vocês caminham com as pessoas. Então, vocês são quase uma profissão de um tempo lento da metrópole, né? Porque é um percurso que é um movimento que a velocidade com que você anda, você enxerga coisas que você não vai enxergar no carro e que se você entrar no metrô muito menos, você está embaixo da terra. Mas, ao mesmo tempo, você consegue sentir o cheiro, você vê a calçada, você vê o prédio no detalhe, você consegue parar, você vê as pessoas. E assim, a cidade, ela é esse local de conflito, sempre vai ser. É o local do diferente. Sim. Se você quiser ficar com os seus e juntos, você vai ter que, sei lá, mudar. Comprar uma chácara e fazer ali, tipo, a casinha lá dos seus amigos, ou então morar num condomínio fechado, e que mesmo assim no condomínio fechado você ainda vai ter problema, porque vai ter o diferente, né? Sempre vai existir. Mas, só que a gente tem, primeiro, um ponto. Nesse tempo, nessa velocidade, a gente também tem que ter tempo de qualidade para a gente tomar decisões. E o que a gente vê hoje é que isso não tem acontecido. Não tem se permitido esse tempo. Então, por exemplo, falou de Pinheiros e da Vila do Sol e de todo esse processo de tombamento. A gente não tem tempo para discutir. Por que não tem essa discussão? Por que se não é o tombamento, que outro instrumento é possível regulamentar essa transformação da paisagem? Se não é o tombamento das casas específicas, o que essa população está pedindo? Se não é o tombamento, o que é então? Que outro tipo de possibilidade a prefeitura pode entregar? E isso não existe. Porque o tempo gente, olha, eu tenho reunião que construir. Ou as pessoas não podem ficar com o imóvel congelado. Mas assim, que congelamento também? A gente vê uma série de imóveis, então assim, fala assim, mas o tombamento congela, por exemplo, o tombamento da área envoltória congelou o centro histórico da Penha. Mas as casas que não estão tombadas podem ser demolidas e serem construídas edificações de poucos pavimentos. E isso é uma coisa, assim, de novo, dessa questão de fabulação, é que a gente nem consegue nem pensar nisso. A gente já fala, não, demolir e construir só se for com 10 metros, só se for com 15 metros, com 20 metros. Mas por que a gente não pode pensar em, por exemplo, edificações mais baixas, de 4 pavimentos, como ali na região da Ana Rosa, tem todo aquele conjunto belíssimo. Jardim Ana Rosa. Jardim Ana Rosa. Maravilhoso. Exatamente. Ou a gente não precisa, ou se a gente quiser sair um pouco da área de São Paulo, é só, por exemplo, no Rio de Janeiro, morei no Rio, morei no Catete. Nossa. Catete é um bairro tombado. Ele tem edificações em altura. Só que você não percebe andando lá, porque tem um desenho. As edificações que são em altura, elas estão afastadas. Então tem um jardim, tem uma arborização adequada. Você caminha sobre a copa das árvores, né? Sobre a copa você não vê essas edificações. Mesmo as edificações mais altas, elas têm um certo tipo de desenho, que é um desenho adequado para esse tempo lento, para caminhar, as calçadas largas, as edificações mais ou menos enquadradas no certo embasamento, né? Então uma tem 3 pavimentos, a outra mesmo que seja grande, ela tem 3 pavimentos e depois lá para trás ela aumenta. Isso não é prejudicial. E olha que tem um metrô ali na porta. E ainda tem um metrô ali na porta. Falar assim, Exato. E aí as pessoas falam, mas o tombamento ele acaba desvalorizando o imóvel. Não tem imóvel desvalorizado no Catete, por exemplo. Não. Inclusive, é um dos bairros que mais se valoriza. Glória também, que é outro bairro tombado, também tem uma série de edificações em altura, Laranjeiras, todos eles têm edificações convivendo com imóveis tombados. E não tem problema, porque tem um desenho de paisagem, foi feito um desenho, né?
Esses tombamentos, que são essas APAs, áreas de proteção, áreas de proteção, APAC, áreas de proteção áreas de proteção do ambiente cultural, ela tem uma leitura de ambiente, tem uma leitura dessa ambiência, do que pode ser possível ou não. Então, já nesse momento, desse tombamento, já se indica quais são os imóveis que eles vão ser preservados, os que devem manter a volumetria, os que podem alterar a volumetria e como eles devem alterar a volumetria. Os incorporadores, eles continuam atuando. Não tem incorporadora que faliu no Rio de Janeiro. Que fique queixando também, né? Queixando ele, você Pode, queixa. mas assim, Eu acho tipo que assim, propositalmente, nós precisamos tombar, destombar, enfim, porque eu quero construir o prédio. A gente não escuta isso. Não. É isso que eu estou falando. Não. E eles constroem isso. É isso. E ainda assim constrói, ainda assim tem renovação, ainda assim tem verticalização, mas ainda assim tem o quê? O principal, que é a preservação do patrimônio. Sim. Então, a gente consegue congregar, não são antagônicos, né? E aí, do sentido das palavras, verticalização e preservação, patrimônio e edificação, não é antagônico. Mas a forma como a gente tem feito, a forma como a gente tem deixado de fabular cenários possíveis, a gente só leva a esse embate, esse choque. E esse choque, ele também é derivado de toda a política urbana pautada apenas em coeficientes, em isenções, em benefícios que são intangíveis, porque não desenham a cidade. O que desenha a cidade é o desenho mesmo, é o desenho da paisagem. E a gente não tem desenho. O plano diretor não tem desenho. A gente não tem planos de bairro para modular o que se espera para a cidade toda, para o que se espera para o bairro. Porque eu não posso colocar a mesma estratégia de desenvolvimento no Tatuapé e na Penha, por exemplo. Mesmo estão um do lado do outro, mas são bairros completamente diferentes, com histórias diferentes, com calha da rua diferente. Características. Com características diferentes, com calçadas diferentes. Então, mesmo, por exemplo, o Pio Central, ele tem uma série de benefícios, isso mais, mas ele não tem um desenho de cidade. Uma questão principal que seria, por exemplo, o tratamento do espaço público, da calçada. Há 2 semanas atrás estava mancando porque eu torci o pé. pisei a calçada aqui. Mal feito, é. Aí pisei metade no buraco, metade fora e caí. Falei assim, nossa, é um horror. E fico pensando assim, até quando? Porque desde que eu estava em 2014, se tinha um plano de fazer o novo calçamento, fizeram na 7 de abril, ficou aquilo. E aí, ao invés de olhar para aquilo e ver o que erramos na 7 de abril, como vamos resolver, é só, não deu certo, deixa para lá. Então, a gente perde uma série de oportunidades de fabular e de pensar cenários possíveis para a cidade. E isso não é discutido, né? É discutido nesses campos, mas a gente não tem espaço com a prefeitura, a gente não tem espaço com quem produz a cidade. E você vê, por exemplo, outros, tem iniciativas que são boas, que têm mostrado que é possível fazer. O Virgínia, né? Que tem Sim, aqui na Martins Fontes, tá. É Soma Uma. É possível fazer e com respeito ao patrimônio, com um bom projeto, um projeto excelente. Mesmo o outro da Metaforma, que é aqui da antiga Telesp. Sim, o Basílio 77. Também está sendo construído um prédio em altura. É. Mas ao mesmo tempo tem uma preservação do prédio da Telesp. Tá, a gente vai entrar lá, não vai ter mais telefone. Minha mãe é funcionária pública. Ela trabalhou assim a vida toda na Secretaria de Esporte e Lazer, que é o prédio, o Banco São Paulo. O Banco São Paulo, ok. Então brinquei muito lá, perdi, já fiquei trancada no cofre, enfim. Criança em férias, a mãe tem que levar para o trabalho, e aí naquele prédio, com um monte de outras crianças de causar. E tinha que ir na Telesp, né? Às vezes resolver alguma coisa e tal. E eu amava ir lá, assim, só que o que eu lembro também é do pé direito alto das pessoas. Aí quando você é criança, tudo parece muito maior, né? Eu lembro que pra mim a Praça da República era um parque. E aí depois que eu crescia, eu falei assim, nossa, mas é tão grande assim. E aí, de novo, assim, essas perspectivas, né? Quando você é criança, você vê de um jeito, quando você é adulto, você vê de outro, quando você tá no carro, você vê de um jeito, quando você tá no ônibus, você vê de outro, quando você tá a pé, você vê de outro. E aí, de novo, assim, talvez o que falte para os gestores é caminhar e andar a pé e encontrar outras formas de olhar a cidade que não só de cima. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que foi uma pergunta que foi, vem
contradizendo o que você disse no começo, que você fala, olha, os arquitetos, eles têm a sua, vamos dizer, a sua culpa, né, nessa falta de desenho Sim. na cidade. E aí a gente tem um contratempo, que eu trabalho com gestão pública, você sabe que a gente lida com eles direto. Essa ausência da parte técnica, vamos dizer assim, no desenho da cidade de São Paulo, você não acha que isso é proposital? Olha a minha fala, não como sindicato, eu estou falando, porque todo mundo fala, o que né? Não é isso. Mas será que não é proposital não querer este olhar mais técnico, fazendo esse acompanhamento no desenvolvimento de bairros, de setores de São Paulo, né? Para criar este ambiente mais agradável? Porque o que nós temos de agradável hoje não foi construído hoje. Não. Certo? Sim. Hoje nós temos um projeto, que não sei se você está sabendo, mas nós estávamos no Contur, a SP Urbanismo está fazendo as ruas. As suas temáticas. As ruas temáticas. Maravilha! Inclusive essa da moto aqui, a General Osório, está pronta. Aí eles vão mexer na Santa Efigênia, vão Essa mexer... Efigênia, acho que uma parte eles já entregaram. vão mexer no céu. Bom, são 7 ou 8 as ruas temáticas. E eu sei que lá é tudo arquiteto, a maioria do pessoal da SP Urbanismo, né? E eu, assim, achei fantástico esse resgate justamente disso que nós estamos falando, do desenho. Aí você toca, gente, eu estou quase um discurso, hein? Na 7 de abril. Ótimo. É uma roda de conversa. A gente devia ter feito uma roda. Nós estamos na 7 de abril aqui, que eu convivo com a 7 de abril, que o nosso escritório é aqui, todo mundo sabe disso. Eu vi a construção desse projeto piloto aqui. Nessa época o sindicato ainda era lá no Aroche. E assim, quando eu vi aquele projeto das 7 ruas, das temáticas, eu olhei para o Marco olhou para minha cara, o Marco é meu amigo lá. E aí eu falei assim, meu Deus, e a manutenção disso? Sim. É a primeira coisa que veio. Por quê? Nós temos... Aqui não é porque aqui não deu certo. Não é porque não deu certo. Deu certo, sim. Não deu certo porque nós não temos uma coisa de preservação e manutenção. Exato. Então, criar este caminhar que a Daniela está falando, dessa sensação, desse desenho, né? Não sei se é só falta do corpo técnico. Eu não sei se você também pode responsabilizar a arquitetura nisso. Não. Falo enquanto disciplina. Tá. Enquanto disciplina, enquanto campo arquitetônico, se a gente for olhar, por exemplo, a gente imaginar a produção da academia mesmo, produção acadêmica. Sim. A gente tem uma produção acadêmica muito rica, muito forte, com várias críticas, mas tem a crítica, mas qual é o... Tá, e o que a gente pode fazer a partir dessa crítica? Não tem, para na crítica, a grande maioria. A gente tem uma aversão ao desenho urbano, enquanto desenho urbano. É sério isso? Na verdade, assim, se a gente imaginasse, se a gente for pensar, por exemplo, a forma do currículo, o urbanismo tem muito pouca carga dentro da produção do que a arquitetura. A gente sabe desenhar o projeto, a gente sabe desenhar o prédio, mas a gente não desenha a cidade. E na área de urbanismo, nas disciplinas de urbanismo, a gente vai olhar política pública, a gente não vai olhar desenho. Eu acho que é esse o problema do campo. Né? Exato. Quando você vai bater de frente com a gestão pública e a gestão pública não te dá abertura de você estar exercendo aquilo que você... Exatamente. Né? E aí tem uma questão que é muito diferença regional. Eu dou aula aqui hoje na Escola da Cidade, que tem uma abordagem diferente, mais pensada no projeto urbano, mas eu dei aula na UFRJ também. E na UFRJ tem uma cultura de desenho de paisagem que é muito mais forte do que tem em São Paulo, do que tem em Minas Gerais, por exemplo. E aí, de novo, a gente fala da questão do catete, talvez porque tem esse desenho, tem esse desejo. Esse olhar. Mas, assim, concordo. É um projeto.
o desmonte da prefeitura. É Certo? um projeto, Então, sim. é um projeto, né? Então, tanto da desqualificação das carreiras, Isso. planos de carreiras cada vez menores, poucas pessoas trabalhando, só analisando o projeto e tudo mais. Mas quando a gente teve a oportunidade em 2014, eram todos arquitetos produzindo, e a gente não fez um desenho de cidade. Então é nesse ponto que Você fala da falha. falo da falha, porque eu estava lá, então a falha também é minha. Entendi. Entendeu? Nesse momento, pensando na preservação e tudo mais, a gente estava lá. E isso E é deixaram falha. de fazer. A gente não. Não teve esse olhar. A gente não viu a falta, a gente achou assim que com a legislação e os coeficientes seria suficiente para modular o desenvolvimento da cidade. Não, nós fomos inocentes também. Né? A gente veio também de um momento assim, teve um plano diretor que foi em 2004, depois teve uma outra 14. tentativa que não deu certo, que a justiça bloqueou, e só depois em 2014. Então a gente já estava defasado de um plano de 2004, mas um plano que teve plano de bairro, que se teve, deu errado, deu certo, mas pelo menos teve esse olhar mais localizado dos bairros. E depois em 2014, que deveria ter tido plano de bairro, mas não teve. E aí a gente teve zoneamento, revisão do zoneamento, revisão do plano diretor, revisão disso, revisão daquilo, mas a gente não fez desenho. E da mesma forma também, quando, por exemplo, a gente vai olhar para as áreas infiltratórias e tudo mais, eu acho que é fundamental a gente pensar em modular a altura e gabarito e tudo mais, mas a gente tem que começar a pensar além. E começar a pactuar com a própria prefeitura o que ela pode fazer também. Porque não é suficiente, justo, a gente só deixar na mão do proprietário que ele faça a zeladoria do imóvel dele tombado dentro da área infiltratória, ou que ele seja responsável por tudo. A prefeitura também tem que dar uma contrapartida. E a contrapartida, nessas áreas principalmente, tem que ser um projeto, por exemplo, no Rio teve um projeto que era Rio Cidade, que ele refez todo o calçamento dessas áreas históricas e culturais da cidade. Então, por exemplo, o calçamento do Catete, que eu comentei, ele fez parte desse projeto. Mas foi uma contrapartida. Os imóveis estão preservados, vocês são responsáveis pela preservação, mas a gente vai cuidar da praça, a gente vai cuidar do calçamento, a gente vai cuidar da arborização, a gente vai fazer essas coisas. Mas aqui a gente nunca teve a gente não tem. A gente, por exemplo, um plano de calçada, a gente não tem plano de calçada. Não tem. Mesmo no centro, que poderia ser um projeto piloto com tudo que já recebeu da operação urbana, ou com tudo que já recebeu, está recebendo do PIO, por que não é uma proposta da prefeitura? E isso assim, mas é um projeto. Só que a gente tem que cobrar, e a gente não tem que cobrar, no momento que a gente cobra da prefeitura, a gente quer melhorar a vida no centro, quer melhorar o centro, mas como? Não, a gente tem que dar soluções. Exatamente. E é nesse ponto que a gente tem que, de novo, voltar nessa ideia de fabular, e de sonhar, e de colocar no papel, e de desenhar, e de, nossa, aqui, é isso. Inclusive, por favor. Então, desculpa, eu não entendo nada. Imagina! Nem eu! Estamos aqui Somos aprendizes. Somos aprendizes. Mas nem eu, a gente tá... Eu queria entender o seguinte, né? Eu sou do Rio de Janeiro, eu me lembro que quando eu vim para cá, havia uma contrapartida lá, se você mantivesse as fachadas, você tinha um desconto do IPTU. Sim, Eu não sei se isso existe. existe ainda. Então, assim, se eu lembro que quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fiquei muito estarrecida quando eu conheci o pátio do colégio pela primeira vez. Eu perguntei para minha amiga que me levou, é isso que vocês fazem com o patrimônio de vocês? Eu estou chocada. Assim. Não, a gente derrubou a igreja em 1896, porque ela era velha, feia e de barro. O que contava era uma igreja neoclássica, de alvenaria, né? Então, esse é o ciclo. São Paulo é um ciclo. 27 anos que eu moro aqui. E eu sou de Nova Iguaçu. E aí eu fiquei muito chocada aqui quando eu vi o pátio do colégio, que naquela época, não sei porquê, estava bem abandonado. Sim. Tá? E aí eu queria entender o seguinte, minha pergunta o Concresp, ele faz parte da prefeitura. Faz. E não tem diálogo interno, quer dizer, seria qual órgão que estaria ligado ao Concresp? Então, é assim, o Compresp, ele é o Conselho de Preservação, ele está ligado ele faz parte da organização do organograma da Secretaria Municipal de Cultura, e o órgão técnico é o DPH, Departamento do Patrimônio Histórico.
Então, o DPH seria esse corpo técnico e o COMPRESP ele é só o conselho que examina as propostas de tombamento e também as intervenções do patrimônio. Mas não tem. E aí isso é uma questão, sabe? Não tem essa questão do PTU. E aí sabe qual é a questão? Uma questão também que joga, que ninguém... Toda vez que a gente tentou, e a gente tentou muito com a Nádia, não, vamos dar isenção de PTU, a gente tem que... Nós fomos lá conversar com a Secretaria da Fazenda. E a primeira coisa que eles perguntaram, tá, qual é o impacto financeiro? E a gente, não sei. Eles, tá, então volta quando tiver impacto financeiro. Estudo. O estudo. Mas não dá para mensurar. Não Assim, dá. Como cultura, como história, a gente sabe, mas A coisa... gente sabe. Mas... Mas, por exemplo, esse é um ponto também. Talvez a gente tenha, enquanto sociedade civil organizada, também começar a cobrar e assim, você quer o estudo? Tá aqui o estudo, vamos. Prefeito, vereador, tá aqui o estudo. A gente tem vereadores hoje na Câmara que são sensíveis a essas pautas. E também mesmo deles, a gente acha, eu acho assim, é ótimo quando o Nabil, quando a Marina Bragante fazem um vídeo denunciando, fazem uma audiência na Câmara e tudo mais, só que isso também ainda não é o suficiente. A gente quer um projeto de lei, a gente quer uma lei aprovada, a gente quer resolver o IPTU dos imóveis tombados. Se por exemplo, porque no centro eles fizeram, no centro tem, né, dentro do Pio Central, dentro do Triângulo, né, Triângulo Histórico tem. Pode ser um projeto modelo? Tá, é um projeto modelo. Tem funcionado? Não tem. Por que não tem funcionado? Porque talvez o valor de requalificação desses imóveis esteja muito mais alto do que o que a pessoa vai reduzir com o IPTU. A gente já teve, por exemplo, a lei de fachadas, que foi nos anos 90, e que vários imóveis conseguiram, só que só imóveis institucionais conseguiram. E por que só esses imóveis conseguiram e não outros imóveis? O único que conseguiu foi o único residencial que conseguiu foi o do Artacho na São Luís. Louvre. O Louvre, isso. Eu estava só tentando lembrar o nome dos pintores e esqueci o nome do museu. São três. E o bloco do fundo é o Almeida Júnior, que é o mais pobrinho. Ele está na pauta dos fundos. Mas enfim, só que são coisas que não tiveram continuidade. E aí a gente pede assim, mas por que em determinado momento isso aconteceu? Vamos retomar isso aqui, porque essa lei ela nunca foi revogada. Ela existe até hoje. Só que não tem, o órgão que analisava não existe mais, que era o Procentro. Então... Mas ela pode ser aplicada. Ela pode, só que como ela pode ser aplicada? É essa a questão. Então, assim, é ótimo que tenha o vídeo, denúncia, que a gente, enquanto sociedade civil, se organize e denuncie. Mas também, ao mesmo tempo, acho que a gente... É isso que eu tenho discutido muito no IAB. Toda vez que acontece alguma coisa, as pessoas falam que o IAB tem que fazer uma nota de repúdio, E eu, assim, sinceramente, eu tô assim, gente, eu não aguento mais fazer nota de repúdio. Eu não quero mais fazer nota de repúdio. Eu quero propor. Eu quero ação. Ação e propor. Então, por exemplo, veio agora a alteração da lei Cidade Limpa, do Rubinho Nunes foi cassado logo depois, né? Assim, cada mergulho é um flash. Eu falo que é as cenas dos próximos capítulos. Exato. As cenas dos próximos capítulos da novela, assim, é isso, assim. E aí, o que a gente fez? As pessoas, não, a gente tem que pensar em uma manifestação. Não, aí a gente fez uma reunião, eu falei, não, a gente vai fazer uma manifestação. A gente vai fazer uma simulação. Uma simulação de como a lei é hoje, de como ela vai virar com essa alteração e o que a gente pode fazer para isso não acontecer. E integrar. Por quê? Tem um ponto. De fato, a Lei Cidade Limpa tem algumas questões na lei principal que elas não... Que, por exemplo, Parklet veio depois. Não está previsto na Lei Cidade Limpa. Termos de cooperação veio depois, não está previsto na Lei Cidade Limpa. Ela precisa... Mas é esse o discurso. Ele diz que a lei precisa de atualização. De fato, tem pontos ali que ok. Se passar aquilo, muito bom, muito que bom. Mas o que ele está falando de aumentar o tamanho dos letreiros, porque é isso que está na lei também. Então, assim, a gente fica falando assim, mas tá, de 20 para 40, mas nem é tanta coisa. Não é. Sim. Então, só que aí que tá.
de novo, a gente vira advogado, fica olhando assim, 20 para 40, mas e se a gente desenhar? E é isso que a gente tem feito, a gente está fazendo simulação agora. A gente está fazendo simulação e simulação indicando, olha, isso aqui não vai dar para acontecer porque a cidade vai virar isso. E a gente escolheu algumas ruas, escolheu mostrar o impacto. E a gente escolheu a Santa Efigênia, escolheu a Avenida Sapopemba, que também é uma... a Santa Efigênia porque tem imóvel tombado, imóvel não tombado, a gente escolheu a Florêncio de Abreu também, porque tem vários imóveis. E escolheu a Avenida Sapopemba, que mesmo que não tenha imóveis tombados, ela também é uma área comercial muito significativa. Mas também tem isso, assim, a gente já esqueceu, e eu acho que as pessoas mais jovens, e mesmo a gente talvez já tenha esquecido de como era a cidade antes da Lei Cidade Limpa. Eu era criança, mas eu lembro que não dava, que era... que quando tirou aquilo... A cidade apareceu. Não, a cidade apareceu e você viu, meu Deus, como esses prédios estão de pé e como ela é feia. Exatamente. Como ela está mal cuidada. Porque é outdoor para todo lado. Eu lembro... Outdoor, tampava. Letreiro, Mas eu lembro que, né, a gente estava indo com a minha mãe, a gente estava indo caminhando ali na 15 de novembro, indo para a Praça da Sé, criança. E pode ser também porque eu era de baixa estatura, eu achava que tudo era muito maior. Mas eu lembro de quando tirou o letreiro, porque quando eles tiraram o letreiro, eles ainda deixaram a estrutura dentária. A estrutura feia. E aí eu olhei aquela estrutura enferrujada, o prédio atrás, todo preto de Fuligem, sujeira e de poluição mesmo, impregnada. Eu olhei e falei, nossa, meu Deus, assim, eu tô num filme de terror, assim. Eu lembro de abaixar a cabeça e correr com a minha mãe, nossa, que ele entrou no metrô. Então é horrível essa cidade. E aí depois eles começaram a recuperar e tudo mais, aí você hoje é possível andar na Praça da Sé e ver a arquitetura. Mesmo, não está em bom estado, não está em bom estado, mas a gente consegue ver. Aquele edifício Rolim, ele era todo tamponado. Hoje tá, ele continua com véu, né, que tem até Que, teoricamente, diria que está sendo restaurado. Mas ele vai ser restaurado. Ele vai. Eu já subi naquele prédio, O Rolim. elevador. Sim. É muito legal. Esse ele vai ser restaurado, assim, um spoiler. Esse ele em breve já. Tá, ele vai começar. Doutora, eu só queria fazer uma pergunta para você, assim, mudando de papo para casa. Quantas cadeiras estão no conselho? Tá, Agora vamos saber a formação desse E conselho. aí, esse é um ponto crítico e, de novo, como mostra como a cidade de São Paulo ela se organizou. Porque a lei de criação do Compresp é de 87, né? Um ano antes da... É a Constituição Federal. Ela previa 22 cadeiras. Então, eram cadeiras do poder público, eu acho que tinha até, eu não sei se tinha gente do turismo, tinha gente assim, de vários setores. E ela nunca foi colocada em prática. Um ano depois, fez uma nova lei que revisava a lei do Compresp e diminuía de 20 para 9 cadeiras. Então, essas 9 cadeiras são representantes da Secretaria Municipal de Justiça, da Secretaria de Licenciamento, aí na verdade de SMU, né, de Urbanismo e Licenciamento, só que da cadeira de Licenciamento, um outro da cadeira de Urbanismo e um representante do DPH, que é o diretor do DPH, e um representante da Secretaria Municipal de Cultura, são 5. Aí, dos 4, que em tese são os da sociedade civil, a gente tem um representante da Câmara, que deveria ser escolhido entre os pares, e que logo no início da lei, ele tinha que fazer parte da Comissão de Cultura, depois tirou, pode ser qualquer vereador, mas que deve ser eleito. Um representante do IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, um representante da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e um representante do CREA, que é o Conselho de Engenharia e Agronomia. Aí desses nós temos, hoje, todas essas vagas são ocupadas. E aí o que chama atenção, assim, que é curioso, e aí de novo falando dessa questão da lei, da legislação, de como a gente só fica olhando a letra da lei, é que
Na OAB a gente tem, evidentemente, um advogado, no CREA a gente tem um advogado, no Departamento de Patrimônio Histórico a gente tem um advogado, na Secretaria Municipal de Cultura, que é o presidente, é um advogado, Secretaria Municipal de Justiça também um advogado, então a gente tem 5 advogados, e IAB um arquiteto, ISMU mais um arquiteto, e Câmara ISMU, Municipal. o outro, não, ISMU outro arquiteto, toda a Câmara também é advogado. Advogado, e ele está no executivo. E ele também está no executivo. Que é o Goulart. Que é o o Goulart. Rodrigo Goulart. E aí é uma questão, porque, por exemplo, quando a gente fala de patrimônio, não é só uma questão de advogado e arquiteto. A gente tem historiadores, por exemplo. A gente tem antropólogos, por exemplo. A gente tem geólogos que trabalham com paisagem. Tem o turismo que também conhece a cidade e visita a cidade, né? E se especializa na cidade. Uma série de outras ocupações que não fazem parte desse conselho atualmente. E como é que é feita a eleição? Quando é feita a eleição? São 3 anos. É enviado um ofício tanto para as secretarias quanto para as instituições e elas indicam os representantes, um suplente e um titular, e é isso. Então a indicação ela é feita dessa forma e o que é indicado pelo órgão é o que é publicado no Diário Oficial. E aí quem manda é a Secretaria de Cultura. Na verdade, depois é feita uma eleição, assim, na primeira reunião tem a posse do conselho e é feita a eleição do presidente do conselho. E aí, esse momento se vota, as pessoas se candidatam. Sim, mas o convite vem da onde? Da O Cultura? convite vem da Secretaria Municipal de Cultura. Não, a pergunta é porque assim, eu não posso falar porque eu sou mestre em Direito, eu sou professor de Direito. Ah, pode falar. Então está todo mundo falando, porque é só advogado, só Não, advogado. assim, e aí que tá, tem uma questão assim, eu não tem problema nenhum com O problema é o advogado. olhar da O problema não é esse. Tem que ter mesmo advogado, porque a gente lida com legislação. Mas a gente precisa ter outras pessoas Então, também. Mas a gente precisa ter um outro olhar. Sim. Mesmo, porque minha área é turismo. Uhum. Então, assim, a minha legislação é voltada para o turismo. Então, eu tenho um outro olhar. Eu trabalho um outro olhar dentro da legislação. É lógico que, quando você pega uma análise de uma legislação, é lógico, o cara vai lá e ele não vai ter a mesma sensibilidade. A verdade é essa, né? Porque ele não vai interpretar. Ele vai olhar. É diferente. Uhum. E eu acho que é isso muito que falta dentro da legislação, né? Dependendo da interpretação. O que eu quero colocar é o seguinte, nós precisamos de outros profissionais e você acha que precisa de uma adequação na legislação de tombamento ou esta legislação atual hoje, ela se enquadra? Então, a legislação de tombamento do Compresp, ela é o ponto base e, na verdade, a mesma legislação que trata do tombamento é a mesma que também fala da composição do conselho. Todas as vezes que tentou alterar a composição do conselho, a Câmara Municipal tentou inserir, por exemplo, teve uma vez que eles queriam colocar 5 vereadores. Teve uma vez, enfim, aí depois teve essa outra no zoneamento que todo tombamento tinha que ser aprovado na Câmara. Eu lembro. Né? Então, Que a sociedade civil caiu matando. exatamente. E nesse caso também dos 5 vereadores na Câmara, também aí eles deixaram de lado. Então, existe um temor muito grande em alterar a lei do Compresp ou enviar para a Câmara uma possibilidade de alteração, porque tem esses interesses envolvidos, né? Pode ser, sei lá, de repente, assim, se a gente está falando, são 2 vereadores, mas são 2 vereadores com olhar para a cultura, que acompanham, por exemplo, fazem parte da comissão, ou fazem parte da comissão de urbanismo, mas que são interessados nesse tema, pode ser que funcione? Pode ser, tudo é possível. Mas só que, na verdade, quando se pretende colocar 5, a gente sabe que não. A gente sabe que, na verdade, praticamente tutelar o Compresp pela Câmara. Sim, que é o que já tentaram fazer. Que é o que já tentaram fazer 2 vezes, né? Não, isso não aconteceu. Então, existe esse temor. A lei de tombamento, o tombamento em si, tem uma... Eu acho que o que falta, sinceramente, é um trabalho de conscientização do que é o tombamento e do que não é o tombamento, principalmente. Porque, por exemplo, a gente tem uma palavra só para se referir a todos os tipos de preservação, que é a preservação integral,
integral, preservação de Parcial. volumetria, preservação parcial e tudo mais. E toda vez fala assim, tombou, meu Deus, não posso fazer mais nada. Não, não é verdade, porque cada resolução de tombamento indica o que se pode fazer e o que não pode fazer. Em outras cidades, eu vou falar Rio de Janeiro de novo, tem dois tipos de imóveis. Tem os imóveis tombados e os imóveis preservados. Os imóveis tombados são poucos, são só aqueles que são, por exemplo, o Capanema. O antigo Ministério da Educação e Saúde. Acabou de ser inaugurado, inclusive, Sim. depois assim, também de muita luta da população, porque se as pessoas não tivessem invadido, ele teria sido vendido, né? Então, mas também foi muito bom. Ele é tombado. O Museu da República, no Catete, é tombado. Tombado. Os imóveis ao lado do Museu do Catete São preservados. Por quê? Eles permitem uma alteração muito maior e desde que você mantenha determinados elementos. Sim. Então, eles são preservados. Então, tem uma modulação que é muito clara para as pessoas. Quando a gente fala do tombamento, a gente se acostumou a associar que o tombamento é integral, mas na verdade ele não é. Não é. Então a gente precisa desse trabalho, que é um trabalho de conscientização, para informar o que não é. E uma outra questão, que aí eu acho que também é culpa da gestão pública, que é, a gente não pode esperar que esse proprietário ele faça tudo por conta própria. Isso não existe. A gente, é caro, eu trabalho com isso, eu faço projeto de restauro. A argamassa é mais cara, que é difícil, a mão de obra especializada é mais cara, a aprovação demora. A aprovação demora muito, porque não tem técnico para analisar. Então, às vezes você tem um projeto que você entra depois de 2 anos, você vai ser aprovado. Só que 2 anos, assim, o que você tinha pensado que dava para fazer com aquele dinheiro, o dinheiro já foi. Por quê? Porque você coloca a inflação, o aumento do material da mão de obra, acabou, não dá para fazer mais aquilo. Então, assim, tem que ter contrapartida. E os órgãos, né, de preservação, eles também têm que ser esse local de apoio em que o proprietário faz, se sinta acolhido dentro da sua demanda, da sua dúvida. E isso não existe porque, primeiro, não tem interesse e, segundo, porque não tem funcionário. Mas no plano diretor tinha uma previsão que era de um escritório de apoio ao proprietário de imóvel tombado. Isso está lá no plano diretor. Mas nunca foi feito. Nunca foi feito. Então, assim, esse é o ponto que eu tenho batido muito na tecla, que é, a gente precisa cobrar o que está na legislação aqui, porque tem também a previsão de isenção ou de desconto de IPTU. E isso também tem que ser cobrado. Aí tem, mas tem a transferência do direito de construir. Sim, tem. Mas ela é tão difícil, ela é tão complexa, tão complicada, que não são todos os imóveis que vão fazer. E aí a gente também tem que pensar numa forma, por exemplo, tem imóvel que mesmo se transferir não vai conseguir restaurar o imóvel como um todo, mas ao mesmo tempo já é um ponto de partida. Então, de que forma a gente consegue também melhorar a legislação para permitir que essas pessoas consigam fazer? Por exemplo, o edifício Rolim, ele tem uma declaração de potencial construtivo e acho que em breve vai vender esse potencial. O que ele vai receber de potencial é suficiente para restaurar o imóvel como um todo? Não, aquele imóvel ele tem são muitos detalhes. Exato. Mas assim, a gente vai, porque não vai restaurar como um todo, então acho que você não vai poder. A gente não pode fazer isso. Ele tem que começar de alguma forma. Sim. Esse O outro mecanismo, que, por exemplo, que existe no Rio de Janeiro, que é a questão do tombamento e preservação, porque é um mecanismo. Sim. E isso existe eu nunca peguei a lei, tá? Tá. Ele existe na nossa legislação, não. É só tombamento. É só o tombamento. Tá aí o mecanismo utilizado. Sim, mas na verdade, sim, o tombamento ele tem níveis de preservação. Sim, eu entendi. Né? Mas a gente tem que informar também. Ninguém sabe. E a gente também tem que olhar e falar assim, entender que esses imóveis eles também precisam de adequação. A gente não pode ser estrito, tanto de impedir que ele seja utilizado. Porque o que preserva o imóvel não é o restauro. O que preserva o imóvel não é a obra. O que preserva o imóvel é o uso. Exatamente. Né? Se o imóvel é usado, se o imóvel é utilizado, é a mesma coisa, mesmo se o imóvel não for utilizado. Se você Manutenção. Se você tem uma casa, você fechar a casa com os móveis dentro, sair e voltar um ano depois, como é que essa casa vai estar? Exatamente. Se você, todos os dias você tá lá e você vê,
quebrou aqui a janela. Vou arrumar. Vou arrumar. Fez isso, vou fazer. É uma outra coisa, você não vai precisar restaurar. Restaurar é um ato drástico, é muita coisa. Você tem que remover camada, refazer várias coisas. É caro, e não é bom para o imóvel também, na verdade, né? O ideal seria a gente trabalhar num sistema de conservação. E aí, conservação, e na verdade, assim, quem tem que, talvez, assim, não dá pra gente falar, o imóvel foi tombado, você tem que conservar, mas aí você contrata um arquiteto. Acho que seria um ponto também da gente ter mais funcionários na prefeitura e já no tombamento já indicar, olha, a conservação é feita dessa forma, tem um manual para o proprietário. E se você conservar, você tem desconto do IPTU. Se o imóvel estiver em super bom estado, desconto integral. Porque você não precisa dar o desconto total. Você pode dar parte do desconto. Mesma coisa a transferência do direito de construir. Só que, por exemplo, a transferência do direito de construir. Alguns imóveis conseguem, outros não. O Copan já tentou várias vezes, nunca conseguiu. Por quê? Você precisa da assinatura de todos os proprietários, de todas as matrículas. O Copan tem um CEP único. Como é que você vai conseguir a assinatura de todos os proprietários? E segundo, como você vai averbar em todas essas matrículas? Só o que você vai gastar de averbação, você já deixa de fazer uma boa parte da obra de conservação. E enquanto isso, a partilha está caindo. E enquanto isso, ele está lá daquele jeito, com um véuzinho. Como diz não sei se vocês já viram um menino no Instagram, que ele chama o prédio de vestido. São os prédios de vestido. Que aí ele vai filmando, assim, mostrando assim, olha esse vestidinho azul. Ele assim, é engraçadíssimo. Mas só que, ao mesmo tempo, né, ele também vai mostrando, vai passando uma certa denúncia, assim, também, esses móveis há tanto tempo com de vestido. Ele nunca tira esse vestido. O direito de construir, ele entra na questão da manutenção? Ele entra, porque o imóvel tem que estar, ou o imóvel tem que estar em bom estado de conservação para transferir, ou se ele não estiver em bom estado, ele tem que assinar um termo de compromisso se comprometendo a restaurar o imóvel depois de receber o recurso. Sim. E depois ele tem que apresentar um plano de manutenção, que aí tem essas agendas detalhadas de 2 em 2 meses tem que fazer isso, 3 em 3 meses tem que fazer aquilo, com indicação até dos materiais. Porque, por exemplo, às vezes, eu já fiz obra de restauro que tinha assim, danos, em pintura mural e tudo mais, você olha assim, não é porque a pessoa não cuida, a pessoa cuida, mas a pessoa passava uma cera, e a cera respinga, e aí mancha. Mas só que tem uma coisa que é também da própria educação para a zeladoria ou para a manutenção. Qual o produto que você tem que passar e como você vai passar? De que forma você vai fazer isso? Então, de novo, essa agência de apoio ao proprietário, esse escritório, ele deveria funcionar e existir para isso. Exatamente. Então, mas se você tem uma prefeitura que não tem um olhar para a cidade dessa forma que você está descrevendo, se você tem um esvaziamento dos funcionários, o que resta? Resta a gente... Os conselhos, engrossar os conselhos para fazer o embate e a construção de projetos, que nem você falou. Mas é que na verdade positivo. Mas tem uma questão assim, se aumentar com o Presp, vai com o DPH do jeito que está? Como é que está o DPH? Então, O DPH tem pouquíssimos funcionários. O Centro de Arqueologia tinha uma funcionária, foi exonerada, agora tem um outro arqueólogo, que eu ainda não conheço. Mas também é um arqueólogo da cidade toda. Então... esse esvaziamento é um projeto político. É um projeto Para que o político. Estado não funcione, para que você privatize as coisas, E a você entregue para a iniciativa privada as coisas. E isso é uma questão assim, que já teve um avanço, já teve um aumento, porque em determinado momento foi pior. Teve aquele grande concurso de arquitetos para a prefeitura, muita gente entrou na prefeitura nesse momento. Mas o ritmo de processos é muito grande. A gente precisa de um novo. E isso é geral, porque, por exemplo, não é só na prefeitura. O IFAM tem a pior carreira de funcionários públicos federais possível sem um plano de carreira até hoje. A pessoa entra com salário, ela não tem plano de carreira, ela vai se aposentar com aquele salário. Sim. E quando sai um funcionário, não entra outro para substituir.
conseguir, assim... Não entra. Agora vai ter no CNU, vai colocar 60 vagas para o IFAM. Mas 60 vagas não dá conta, porque 280 pessoas se aposentaram ou pediram exoneração porque foram para outros cargos muito melhores. Então precisaria de 280 pessoas só para recompor a situação que já era crítica 10 anos atrás. Tá? Só que aí colocaram 60 vagas. Ah, ok, bem-vindo 60 vagas? Sim, muito bom. Mas sem 60 vagas. concurso? Não, com concurso, no CNU, né? Que é o concurso nacional unificado. Ah, é. Só que quem vai escolher essa carreira, se você tem um monte de outras carreiras que começam com um salário maior, que tem plano de carreira, que tem benefício, você vai pro IFAM. Assim, eu gosto de patrimônio, mas eu gosto de sobreviver também. Ué, que é comida no seu prato? Exato, eu gosto de pagar meu boleto em dia. Né? Exato. Sabe, eu gosto de dormir com a cabeça tranquila. Então, assim, não dá, a gente não tem como aceitar uma situação dessa. E essa questão é geral. Na UPPH também não, no IFAM não tem funcionário, no DPH não tem funcionário. Então, assim, a gente pode falar do conselho, a gente deve falar do conselho, mas a gente tem que falar da estrutura da prefeitura. De patrimônio que é um problema. Da visão de patrimônio que é nacional, né? nacional, que é geral, da forma que está, não tem solução. Não, a falta de estrutura é a pior que existe, eu acho. Porque nós temos assim, ela é nível municipal, estadual e federal. E aí eu te faço uma outra pergunta. Nós temos aí, nós pedimos a limpeza e restauro de alguns patrimônios. Sim. Você chegou a ver algum ofício nosso na Secretaria de Cultura? Ainda não deve ter chegado para o conselho ainda, eu acho que está só no DPH. Deve estar no DPH. É. E aí, assim, foi os imóveis gritantes, Aham. né? Perdão, os patrimônios gritantes. O primeiro que eu consegui foi o Largo da Memória, ele pelo menos foi limpado. Sim. E ele já tinha sido limpo em 2015. 15, Então, exato. O obelisco, exato. Eles tiraram a pichação. Exatamente. Agora ele foi limpado em fevereiro agora. Tá. Nós conseguimos, me ajoelhei, toquei o atabaque, fiz de tudo. Bom, consegui a limpeza. Tá limpo. E aí eu... Limpo de sujeira. Sujeira. É isso, E aí já fizeram uma pichação, o azulejo voltou. A pichação do Não, mas azulejo. nunca tiraram. Não, tem uma nova. Limparam a sujeira, mas, mas veio- aplicação Bom, continua. veio uma Mas o nova. obelisco, em 2015, ele teve Eles todas fizeram uma as recuperação. pichações removidas. Aham. E aí essa é uma questão também que também é uma coisa assim, quase de uma educação patrimonial com toda a sociedade. Exato. Eu entendo assim que você quer colocar a sua marca em algum lugar, tudo, põe no muro. O metrô que tá ali do lado. Exatamente. Sabe? Sei lá, põe no muro, põe na Imperacéria que não vai atrapalhar ninguém, você não faz nada no obelisco. No azulejo de 100 A anos. importância do debate. Sim. Não tem. Não tem. Quem é que está ligando para a cidade? Não tá. Você sabe que em 2015 também teve nesse momento do obelisco, da limpeza do obelisco, nós fizemos uma ação de vários artistas, né? Sim, Pichadores. sim. Mas não sei se você, acho que você foi não foi? Não Foi estava lá produto. no- Não estava. no- O Encontro Nigas, eu fui no Encontro Nigas em 2012, do extremo da Zona Sul, que eles fazem uma ação no muro da CPTM lá, é fantástico. Fantástico. E aí nós fizemos, aí o que nós fizemos? Teve todo um trabalho, de pichação, até o Iaco, que é aquele que escreve Iaco, também estava e organizou e tal, e tipo, não, acho que ele nunca mais pichou o patrimônio depois dessa, agora ele só picha imóvel que não é tombado. Mas a gente fez uma ação com várias pessoas, assim, tipo, falando, olha, tanto da questão assim, entendendo o lado deles, principalmente, a gente tem que ouvir também. Exato. Tem um grito de pessoas que não são ouvidas pela Exato, sociedade. exato. E que precisa também, a gente, sabe? E depois ouviram a gente falando e tal, todas essas questões. Depois a gente fez uma grande ação que era, a gente envelopou a fonte do Carlos Gomes. E aí envelopou com tecido e eles picharam o tecido. Depois tiramos o tecido e recotamos e foi um pedaço para cada um. Aqueles, eu acho que eles nunca mais picharam, mas só vieram outros. Então tem que ser uma atividade contínua de comunicação. Exato.
E de conversa também, e de debate, é isso falta debate. Mas a prefeitura tem que estar disposta. Mas você não acha que se tivesse um policiamento e uma iluminação ali adequada, chamaria a atenção da população para saber o que é aquilo? Por que tem policiamento? Por que está bem iluminado isso? O que será que significa isso? Talvez fosse uma forma de chegar até a população, Então, não sei, de modo por exemplo, geral. porque na praça que tem a fonte... A Júlia Mesquita, Júlia Mesquita, sim, ela está bem iluminada. Ela estava iluminada. Quando ela está iluminada e tem Polícia, ela fica lá. Se o carro de polícia sair um dia, no dia seguinte os vidros estão todos quebrados. É. Então, assim, não é exatamente isso. É porque a gente também tem uma questão social muito grave que a gente tem que resolver. Exato. E não é só do patrimônio. E que está crescente, assim, a quantidade de pessoas em situação de rua, situação de vulnerabilidade. Pessoas, por exemplo, jovens que são obrigada. Que o IBGE define a categoria nem que nem estuda nem trabalha também. Se essa pessoa assim, ela não vê. A prefeitura não vê perspectiva, a prefeitura não dá nenhum valor para a vida dela. Ela vai dar valor para o símbolo da prefeitura? Não. A pergunta é: eu vou voltar porque eu estou preocupada com essa situação. De repente você está lá dentro e você possa me ajudar. Então, aí nós mandamos um outro. Então, mas me falam quais foram os imóveis. Ai, não lembro, é bastante. Acho que tem uns 10, 12, 15, sei lá quantos. E assim, o dinheiro que eu havia solicitado saiu. Porque nós solicitamos isso em 22. E aí essa restauração, limpeza e tal. E aí o secretário que conseguiu isso para mim, que é o Milton Alves, que antes ele era da Casa Civil, agora ele está junto com o vice-prefeito. Tá. Ele me chamou lá, até achei que fosse uma outra situação, que eu ando batendo panela com ele. E achei que ele tivesse me chamado por causa disso, mas não foi. Ele me chamou para dizer que o dinheiro havia saído e que foi para a cultura. Eu falei, jura? Ele falou, juro. Então. É aí que eu ri. É aí que é o problema. Esse é o problema. Continua hipócrita. Sei, Jorge, muito bom. Saiu de Adriano, o Tribunal de Contas pegou o dinheiro. Barrou, aí tivesse processo, aquelas coisas. E foi ele que eu consegui pedir para ele limpar o Largo da Memória. O Largo da Memória. Foi ele. Aí ele mandou até fotógrafo lá e mandar foto para mim. Depois eu e o Marco fomos lá para fiscalizar a limpeza. Certo? Aí o que aconteceu? Ele ligou para o Rogério, secretário de Cultura. Né, Rogério? Não, agora é Totó. Que Totó? É o Totó. Totó Parente. Bom, mas então o Rogério é o chefe de gabinete. Pode ser. E o Rogério aí nessa história. Porque... É dos aflitos, total. E aí ele ligou, falou, olha, eu estou com a Adriana, com a presidente do sindicato aqui, aquela verba que saiu, para ele, ela quer saber da verba. E ela quer sentar com você. Então você marca uma hora, porque a Adriana, Porque primeiro eu quero saber quanto é. Sim. E segundo, qual é o plano de trabalho? Sim. Porque nós vamos acompanhar. Eu sou a chata. E aí eu fiz outro ofício. Não, mas o que eu trabalhei nesse comerciante de ofício, você não tem noção. Eu fiz outro ofício, de novo. Ele falou, faça de novo o ofício e que eu vou mandar para lá. Aí mandou para lá. Com todos esses patrimônios novamente. Muito bem. O secretário, o Rogério, mandou a secretária dele ligar, agendamos, era 20 de março, não foi isso? Não, 20 de abril. Aí cancelou, porque falou que era negócio da virada cultural, não sei o quê, cancelou. Agora ela me chamou essa semana. Me chamou essa semana e veio com um interrogatório, que eu estava a ponto, eu ando com o meu limite, assim, sabe? Mas você nunca teve muito, Adriana. Já anda pouco. A minha fama no DPH não era boa. Não, mas ela conseguia as coisas, mas ela chegava, eu lembro assim, tipo, assim, os embates que era a Nádia, que também não tem capacidade, não tem pavio. Não tem, aí as duas assim, mas depois elas estavam rindo na sala, mas tá tudo bem. Mas assim, a Nádia é uma pessoa assim, ela é igual eu, ela tá tomando formol já, entendeu?
Porque ela está no IAB há quantos anos? Ela está presidente do IAB de novo, né? Não. Não? Ela não está? Não, a Nádia não. Não, eu achei que tivesse. Não, quem está é a Raquel. É a Raquel. Raquel Ronick. Não, Raquel Schenkman. A Schenkman. Nádia foi presidente do CAU-BR, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Foi. E agora ela está Só na uma resguardo. vez. Só no resguardo. É. É. Mas assim, então assim, a gente tinha um respeito grande, apesar dos nossos embates, das nossas Mas era uma conversas. pessoa que eu ouvia. Era uma pessoa que eu ouvia. Importante. E ela me, enfim. Aí, o que acontece? Agora eu estou atrás, ó, o secretário mandou agendar aqui para ele, só porque eu falei, mas é o meu secretário, não é o meu amigo lá que faz as coisas para mim, que eu imploro para ele. E aí, assim, a secretária desse, vou achar ele aqui, um monte de perguntas, um interrogatório, que eu estava a ponto, Luísa, de falar, mulher, você é da onde? Do DEIC? Do desaparecido? Da onde você é? Falei, porque não é possível. Mas por que a senhora quer falar com ele? Por que a senhora quer falar com ele? Assim, coisas assim, surreais. O Jorge chegou no sindicato e falou, olha, eu estava quase tendo colapso aqui já. Porque eu quero, e aí ela venha, que eles já estão fazendo. O nome dela? Deixa eu falar o nome dela. Só que eu tenho tudo aqui, né? Os meus trabalhos. Secretário de chefe de gabinete tal. Do chefe de gabinete municipal de cultura e criativa. A senhora precisa. Tá, o chefe de gabinete dele, que é o Rogério. Tá. E aí, ela, assim, agora é o interrogatório final, né, que eu tô te contando, olha aqui a brincadeira, ó, olha quanto ela me perguntou. E aí ela disse que alguém dentro da cultura já está fazendo essa questão da limpeza dos patrimônios. Ela que disse aqui. Que alguém já está, mas quem que já está fazendo? Então eu não vou ficar conversando com ela. Falta de transparência. Mas É. exatamente, isso de novo, assim, a gente o secretário, ele trabalha para a população. A Nádia sempre deixou isso muito claro, a gente tem que abrir a reunião do Congresso porque a gente trabalha para a população. Ah, mas aí tem gente brigar, gritar, vai. E a gente vai, por exemplo, na época do Parque Augusta, por exemplo, a gente sai na rua, gente gritando atrás da gente. E Então ela disse aqui. vou fechar a porta? Então. E eu assim, Tem que ouvir, né? e eu realmente assim, ela disse, mas eu não quero saber quem está fazendo, eu quero saber, assim, quanto, onde e o plano. Sim. Você tem, porque não é ad eterno, né? A gente precisa de um tempo. Quanto tempo vai ser levado para ser feito isso? Ou vocês vão dar um prazo determinado para cada patrimônio? Olha, nós vamos levar 4 dias, 5 pouca dias. verba, né? Então, eu não sei quem é a verba, não sei. Então, mas aí a resposta para tá, quem é a pessoa? Eu quero uma reunião com essa pessoa. Então, é isso. Aí o que acontece? Agora é o tal do Rogério, que ele já havia se prontificado de sentar comigo, a fiscal do contrato, que saiu esse dinheiro, certo? Para que nós conversássemos. Eu estou aguardando o interrogatório aqui, certo? Então, assim, nós vamos acompanhar. E assim, a questão é o seguinte, como você falou, eu não tenho muito, né, eu não tenho muita paciência, né? A minha paciência já está acabando. Minha paciência de 3 anos, solicitando, pedindo, implorando, enfim, foi que eu quis colocar para os guias de turismo. O que nós iremos mostrar? É o nosso produto. O que nós vamos mostrar? Sim. Quando nós saímos na rua em 22, pela falta de segurança, que nós aparecemos em rede nacional, justamente os guias estavam sendo furtados, roubados, machucados, porque teve guias que foram jogados no chão, com esse povo de bicicleta aí, exatamente, certo? Com grupos, e nós fomos e conseguimos. Melorou tanto que a SER foi depois da nossa solicitação, que foi feita todo aquele movimento.
né, esse monte de policiamento, foi tudo nós que fizemos, demos a cara para bater, porque a sociedade brasileira, ela tem um mal muito ruim, que é uma coisa chamada não dar a cara para bater. Ninguém quer se responsabilizar, ninguém quer dar a cara para bater. E aí nós fomos para a rua, nós demos a cara para bater. E aí, é lógico que depois, né, veio um monte de sociedades, inclusive a própria Vivo Centro, né, que aqui é a Vivo Centro, veio atrás da gente para colaborar. Mas depois que nós fomos lá, bateu a cara, polícia, não sei o quê, enfim, vamos fazer de novo. Ou eu vou avisar o Milton, que é o secretário que eu tenho. Se vocês não agirem, nós vamos para a rua de novo. A Globo já está atrás de mim. Nós vamos para a rua. Porque nós não podemos permitir mais essa falta de cuidado com o patrimônio público em São Paulo. Nós não podemos mais permitir isso. Então, assim, meu limite, eu estou falando para eles, dia 16 nós vamos ter uma assembleia e nós vamos conversar sobre isso. E o que a assembleia decidir, nós vamos fazer. E tem uma questão que é também, assim, transparência dessas ações. Porque, por exemplo, o que aconteceu com esse dinheiro? Tipo, eles foram todos para a Praça das Artes, mas assim, chega, né? Que Praça das Artes está linda, maravilhosa, tem até um café maravilhoso lá dentro. Agora tem. É isso. Isso. Aí toda vez que a gente entra lá. Aí, por exemplo, tem a transferência do direito de construir que pode... A gente sabe quais são os imóveis que transferiram e que se recuperaram ou não. Aí eles falam assim, a gente tem que... Mas assim, se isso fica claro, se isso fica à mostra, a própria população vai olhar e vai falar, transferiu e não fez nada, hein? Tô de olho. Porque não é a prefeitura não tem nem fiscal para ver a obra. Não tem. Então, assim, se constrói prédio em São Paulo sem serviço. Pois é. Isso assim, você tem transparência, as pessoas. A gente tem, né? Tem, enfim, aí os termos da administração pública, accountability social e tudo mais. Mas a gente tem que, a prefeitura, ela tem, não dá para ficar com os dois pés atrás e fechado dentro do encastelado, questionando qual é a intenção, o que você pretende, com quem você quer falar, não sei. A sociedade não é inimiga. A sociedade... Eu estou aqui para contribuir. Exatamente. Nós estamos aqui. O empregador ele quer contribuir. E é esse o ponto fundamental. Né? E é esse olhar que eles precisam entender, que justamente quando o secretário, o Milton, pediu para o Rogério me atender, ele falou, olha, você precisa atendê-los. Ele falou, é eles que utilizam. Ele justificou, porque ele entende o nosso olhar. Né? E esse olhar, lógico que nós precisamos de técnicos, restauradores, nós precisamos saber como que limpa isso, que produto que vai ser jogado nisso, não é ir lá com detergente, não sei se sai com detergente. Não, que nem tinha, que agora não tem mais, mas tinha um rapaz que ficava bem aqui na frente, aqui que ele vendia uma pasta. Isso! Ninguém tinha. É verdade, passa no chão, E passava no chão com a branca, só que assim, gente, eu ficava assim, morrendo de curiosidade pra comprar isso, pra saber o que tinha. Só que eu comecei a ficar morrendo de medo, assim, porque se essa pedra ele deixava branca desse jeito, ficava branquinha mesmo. Mas ficava, só que onde ele esfregava, ficava um pouco de um buraco, assim. Mas funcionava, viu? Porque eu comprei. Você comprou? Olha, e ele sumiu. Ele não tá mais, isso que aconteceu com ele. Mas a gente quer, então assim... Só Era sempre na Pedra Branca, no basalto que ele passava, do calçadão. A soleira, né? Só que ficava tão escorregadio, eu acho que alguém deve ter se machucado e ele sumiu, ele falou, acho que é melhor ir embora. E a gente, assim, nós, como sindicato, nós estamos à disposição, eu quero que você saiba, a gente vai brigar com vocês, né? Nós temos o mesmo olhar, precisamos desse olhar, inclusive, mais técnico de vocês. E assim, mas a gente está à disposição, eu acho que tanto dentro do Compresp, se você precisar, quanto o IAB, nós estamos à disposição, mas a gente não vai parar. Né? Independente de tombamento, destombamento, nós não vamos parar. Né? Eu acho que
Nós temos aí vários outros bairros que a gente tem certeza que vai ser, por exemplo, a Lapa, que a gente sabe que tem, né, um patrimônio riquíssimo ali dentro. Nós temos a Lapa, nós temos a parte do Bom Retiro também. Exato. Então, assim, eu acho que nós precisamos fazer com que a sociedade comece a entender essa questão da preservação. Parar de olhar porque é velho. É esse o conceito. Esse é o conceito. É velho. E o paulistano em particular. Tem um ponto, a gente está num ponto de crise climática, de emergência climática, que assim, a gente não dá mais para a gente ficar nesse modelo de demolir o que existe e construir novo. Porque tudo está interligado. O ferro, que é utilizado na construção civil, ele vem lá de Brumadinho, que caiu a barreira. Né? Porque é refogo, então está tudo interligado. Né? O concreto, ele vem de alguma pedreira, que também está destruindo paisagens naturais do Brasil. O entulho vai para um aterro que depois acaba comprometendo. Contaminando rios, contaminando solo, etc. Então, assim, Não existe jogar fora, né? Em termos de mundo, jogar fora. Ele está jogando aqui mesmo. Exatamente esse ponto. A gente não está jogando fora, a gente está jogando a gente mesmo. Se a gente não se conscientizar nesse momento que, olha, o que está construído é o que a gente tem que ocupar o que a gente já tem construído, e que aí tem algumas empresas fazendo isso, Soma Uma, Metaforma e outras, né, que estão agora trabalhando com retrofit, que bom, né, que tem. Eu ainda sou de pé atrás com esse retrofit aí, né? Vamos ver, enfim, tem essas aí. Nenhuma está pronta ainda, então eu não consegui ver. Mas eu acho que pelo menos já não tá demolido para construir. Eu concordo. Dentro dessa perspectiva, isso entendi. É uma saída para a especulação imobiliária. Agora, a pergunta, Compresp, e como é que está a relação do Compresp? Gente, desculpa o interrogatório, mas eu preciso saber. Imagina. Porque depois eu tenho que correr atrás dela por aí, né? Já chega o telefone, pode passar. Qual é a relação, como é que está a relação do Compresp com o Condefat hoje? Ou não tem? Não tá. Não pode, gente. Tem relação, tem o escritório técnico de gestão compartilhada, que é o PPH, que é o órgão técnico do Condefat, se encontra com o DPH, que é o órgão técnico do DPH. Mas, na verdade, tem uma questão, assim, os dois órgãos, eles são autônomos para decidir, né, as suas questões. Quando tem alguma questão que impacta todos esses órgãos, o parecer técnico, ele já vem muito dos três, que é IFAM, Condefat e Compresp. Os órgãos técnicos, eles se conversam. Os conselheiros, não. Assim, porque mas as reuniões são no mesmo dia, então é muito cansativo, na verdade. Tem a reunião de manhã, que é do Condefat, e a tarde do Compresp no mesmo dia. A gente fica sabendo das deliberações, principalmente porque as representações são comuns, né? Então tem uma cadeira do IAB no Condefat, então assim que acaba a reunião, eu já vejo o que aconteceu e tal, e a gente tem esse contato. Mas, assim, os órgãos em si, os órgãos técnicos conversam, mas o conselho não.